Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de matemática. O assunto do vídeo é medidas de volume, do livro Trilhas, módulo 4, capítulo 13, página 172 a 176. Então, vamos lá. Medidas de volume. Nós vamos ver agora nessa unidade, nossa nova unidade de medida de volume, o centímetro cúbico e o metro cúbico. Percebam que aqui eu tenho o número 3, né? Tem o cm, que é o símbolo do centímetro, né? A abreviação do centímetro, e o 3 para indicar cúbico. A mesma coisa do metro cúbico aqui, ó. Eu tenho o m do metro, né? Simbolizando o metro, e o 3 aqui em cima para medir cúbico. Vamos ver aqui essas caixas empilhadas, né? No primeiro momento eu tenho aqui uma camada, né, de caixas montoadas. Aqui no segundo momento eu tenho mais camadas. Quantas camadas de caixa há na pilha no segundo momento? Eu tenho aqui 3. Eu tenho aqui 3 camadas, né? Aqui, ó. 1, 2, 3. 3 camadas de caixas. E quantas caixas há em cada camada? Observando aqui, ó, no primeiro momento, eu vejo que tem 6 caixas. Eu posso calcular aqui o espaço que essas caixas estão ocupando, ou seja, eu consigo calcular quantas caixas tem. Eu vejo aqui que tem 3 caixas, né? Então eu coloco 3. Aqui eu percebo que tem 2 caixas, coloco o número 2. E aqui do lado, ó, percebo que tem 3 caixas, que é a minha visão que está me dando aí, né? Então, eu consigo calcular aí o volume de caixas. Então, multiplico aí os números, 3 vezes 2 vezes 6. Então, eu vou ter 18. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Então, eu consigo identificar que tem 18 caixas ocupando aí esse espaço, né? Então, nós temos aí o centímetro cúbico, que é uma unidade de medida de volume, o espaço ocupado pelo cubo de uma aresta, né, de 1 centímetro. Ou seja, lembram das arestas, que são essas linhas aqui, ó, né? Essas arestas medem 1 centímetro. E para calcular aqui o centímetro cúbico, né, eu considero que tem 1 centímetro. Digamos que o meu volume aqui, o meu objeto for maior, digamos uma piscina, digamos, eu vou usar aqui o metro. Então, o centímetro é para medir aí o volume de volumes de objetos menores, né? E o metro cúbico para calcular aí a medida de volume de coisas maiores, né? De uma caixa d'água, né? Então, é uma medida maior. Então, vamos lá. Volume do paralelepípedo. Para calcular o volume do paralelepípedo, vamos dividi-lo em 1 centímetro cúbico de volume, né? É o que ele vai fazer. Vai fazer aqui, ó. Cada cubinho desse vai medir 1 centímetro cúbico. Considerando isso, ele vai dizer aqui que a altura tem 3 centímetros, a largura 4 e o comprimento 2, ou aqui comprimento 4, como ele está dizendo, né? Então, vamos lá. Eu multiplico os 3 valores, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, eu tenho 24. Portanto, o volume desse paralelepípedo é 24 centímetros cúbicos, né? Porque eu estou calculando o espaço aí que ele ocupa. Lembra do centímetros quadrado, que era a área que eu estava calculando, né? Era numa unidade plana. Agora não, eu estou calculando aí o formato de uma figura geométrica espacial, né? E não a plana. É por isso que a gente aprende figuras planas e figuras espaciais, né? Geométricas espaciais. E aí nós aprendemos que o quadrado é de uma figura plana, né? Agora vamos calcular o volume do objeto aí, de uma figura geométrica espacial, que tem forma, né? Ela tem uma forma aí cheia, digamos assim.
O volume de um paralelepípedo é dado pelas suas dado pela multiplicação de suas dimensões. Que dimensões são essas? É o comprimento, né? A altura e a largura, né? Então são essas medidas aí que eu tenho e que para calcular esse volume eu preciso multiplicar esses três dados que ele me dá. Como todo cubo é também um paralelepípedo, calculamos seu volume multiplicando suas dimensões. Olha aqui, ó. Ele está me dizendo que uma aresta tem 2 centímetros, então todas as arestas deles têm 2 centímetros. Mas aí eu calculo a altura apenas, né? Não vou multiplicar todas que aparecem aqui. Eu só multiplico a altura, o comprimento e a largura, né? E aí deu 8. Então, portanto, o volume desse cubo é 8 centímetros cúbicos, né? Vamos lá. Vamos para a atividade para fixar melhor o assunto. Eu tenho aqui vários cubos, né? Uma pilha de cubos e vamos calcular aí quantos centímetros cúbicos eles medem. Vamos lá. Aqui eu tenho de altura, eu posso dizer que ele tem dois, né? Eu estou dizendo que ele tem 2 aqui, dizendo. Vamos dizer que tem 1 centímetro aqui cúbico. Então eu tenho 2 centímetros aqui, né? Digamos que essas arestas, cada aresta tem 1 centímetro. Então aqui eu tenho 2 centímetros. Aqui eu tenho 3, né? Então digamos que seja 3 centímetros. E aqui eu também tenho 3, então portanto eu tenho 3 centímetros. Então eu vou multiplicar, né? Como o livro apresenta, nós temos que multiplicar esses três valores. 3 vezes 3 vezes 2. Eu vou ter aí 18, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Mas, então eu vou dizer que ele tem 18 centímetros cúbicos? Não. Nota-se que está faltando 4 aqui, ó, para completar a segunda camada. A minha primeira camada está completa, mas a segunda não está. Está faltando 4 aí, ele está me dizendo. Então, eu diminuo 18 menos 4, que vai dar 14. Mas perceba que eu ainda tenho um aqui em cima, ó. Então, eu vou somar 14 mais 1, que está lá em cima sozinho, nessa terceira camada. Eu tenho 15. Então, essa pilha aí, ela mede 15 centímetros cúbicos. Vamos para a letra B? Eu tenho aqui 3 também, ó, 1, 2, 3 no comprimento. Na largura eu tenho 2 também, ó, 1, 2, eu tenho 2. E na altura eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4. Vou multiplicar esses três valores. 3 vezes 2 vezes 4. Eu vou ter 24, né? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24. Mas notem que está faltando 2 cubos aqui, ó. Então, eu vou 24 menos 2. Então, eu vou ter 22 centímetros cúbicos. Vamos para a questão 2? As pilhas foram construídas com cubos de 1 centímetro cúbico de volume, sem contar. Estime qual das pilhas possui o maior valor. Então, você contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa tem 6, contando aqui tem 6, contando aqui também tem 6. Então, cada uma, né, tem 6, cada pilha tem 6, né? Ou seja, tem a mesma quantidade. Vamos fazer lá pelo aquele nosso cálculo que nós aprendemos. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho no comprimento 2, na largura 1, na altura eu tenho 3. Vou multiplicar os três valores, eu vou ter 6 centímetros cúbicos. No segundo, eu vou ter 3 no comprimento, eu vou ter 1 na largura e 2 na altura. Multiplicando esses três valores, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Eu vou ter 6 centímetros cúbicos. Na letra C, eu vou ter, aí eu posso só somar ou também posso fazer da mesma maneira, multiplicando e só subtrair depois os 3 que estão faltando, né? Mas vamos lá, tem um 2 aqui na altura, 3 aqui no comprimento, né? E apenas 1 aqui que eu vou contar, né? Então, eu tenho também 6 centímetros cúbicos. Então, o que ele quer me mostrar aí, que por mais que os cubos estejam organizados, empilhados de maneiras diferentes, ele tem o mesmo valor, né? O mesmo volume cúbico, né? Eles nos apresentam. Então, eles podem estar empilhados de maneiras diferentes, mas possuem o mesmo valor de volume, né? Questão 3.
Calcule o valor de cada uma das pilhas, sabendo que o cubo tem 1 centímetro cúbico, né? Ou seja, a medida de volume dele é 1 centímetro cúbico, e metade dele é 0,5, ou seja, meio centímetro cúbico. Vamos calcular lá pelaquela maneira que nós aprendemos. Eu tenho aqui 2, aqui na largura eu tenho 1, né? E aí, então, eu tenho os 2 da metade. Eu posso multiplicar aqui a largura vezes a altura vezes o comprimento, vai dar 4, ou seja, eu tenho 4 cubos, né? Eu tenho 4 centímetros cúbicos. Depois eu somo esses dois aqui, 0,5 mais 0,5, eu tenho 1 inteiro. E depois eu somo os 4 mais esse 1 aqui, que formam esses dois aqui, que formam um cubo. Eu vou ter 5 centímetros cúbicos. Vamos lá para o outro calcular também. Aqui eu tenho 5 cubos, né? Ou seja, eu tenho 5 centímetros. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, na altura, né? Vou multiplicar esses três valores. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2 são 10. Mas notem que está faltando 1 aqui na minha segunda camada, então 10 menos 1 vai dar 9. E depois eu somo com esse aqui que está faltando, 0,5. 9 mais 0,5, eu vou ter 9,5 centímetros cúbicos, né? Vamos lá para a questão 4. Calcule o valor de cada paralelepípedo. Novamente, ele me dá a altura, comprimento e largura. Eu vou multiplicar os três valores. 4 vezes 4 vezes 4. Eu vou ter 4 vezes 4, 8. 8 vezes 4, eu vou ter 64 metros cúbicos. Aqui ele não me dá em centímetro, né? Aqui ele me dá em metros, ou seja, esse paralelepípedo é uma unidade maior, né? Então, o volume dele é maior, 64 metros cúbicos. Vamos calcular desse outro? Vou novamente multiplicar a altura vezes comprimento vezes a largura. 2,4 vezes 3,5. Eu vou ter 28 metros cúbicos, né? Vamos lá para a questão 5. Uma caixa de certo parafuso tem 10 centímetros de comprimento, ele me diz, né, 10 centímetros de largura e 8 centímetros de altura, aqui, né, representando para vocês. Qual será o volume em centímetros de uma pilha com 1.250 caixas desse parafuso? Ora, para saber essas 1.250 caixas, eu preciso primeiro saber quanto é que vale, né, qual é o valor aí de volumes cúbicos de uma caixa para poder fazer a multiplicação, né? Então, vamos lá calcular. Largura vezes altura vezes comprimento. 10 vezes 10 vezes 8. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 8, eu tenho 800, né? Muito bem, eu tinha colocado aqui, eu consertei, né? 800. Agora eu vou multiplicar 800 centímetros cúbicos, que é o volume dessa caixa de parafuso, e vou multiplicar por 1.250. Bem, poxa, tem muito zero aqui, né? Teria que multiplicar 0 vezes 0 vezes 0. Para você não ficar fazendo multiplicando zero por cada unidade, primeiramente aqui eu posso eliminar os dois zeros, né? 800 vezes 1.150. Eu elimino por enquanto os dois zeros e vou multiplicar só o 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40, né? Vai 4. 8 vezes 2, eu tenho 16. Com 4, eu tenho 20, né? 8 vezes 1, 8. Com 2, eu tenho 10. Então, aí eu tenho 10.000, né? Lembra que eu tirei os dois zeros? Só que no final eu vou acrescentar, né? Eu vou acrescentar esses dois zeros agora no final da minha continha, quando eu for colocar lá. Então, eu vou ter 1 milhão aí de centímetros cúbicos. Essas caixas empilhadas aí, o volume delas, né? 1 milhão de centímetros cúbicos. Muito bem. Vamos para a questão 6. A questão 5 anterior, né? Questão 6. Para preencher completamente certa piscina, são necessários 182,5 metros cúbicos de água. Sabendo que um metro cúbico equivale a 1.000 litros, podemos estimar a capacidade dessa piscina em litros, multiplicando 182,5, que são os metros cúbicos, por 1.000 litros, que foi o que ele fez aqui, ó, né? 182,5 vezes 1.000 litros, que equivalem a 182.500 litros. Lembram da multiplicação por 1.000? Quando eu multiplico por 1.000, eu ando 3 casas decimais para a minha direita, né?
Portanto, a capacidade dessa piscina é 182.500 litros de água. De maneira semelhante, determine a capacidade em litros de uma piscina de 9 metros aí de comprimento, 7 de largura e 2,5 metros de profundidade, ou seja, de altura, né? Que a altura da piscina eles dizem que é profundidade. Então vamos lá calcular. Eu preciso primeiro saber o centímetro cúbico e multiplicar depois por 1.000 litros para saber a quantidade aí de litros. Então vamos lá. 9 vezes 7 vezes 2,5. Eu tenho aí 9 vezes 7, eu vou ter 63. Vou multiplicar por 2,5, uma multiplicação de números decimais. Vamos lá. 3 vezes 5 eu tenho 15, sobe 1 aí, né, a dezena. 3 vezes 2, 6, com mais 1 daqui que foi da dezena, 7. 6 vezes 5, 30, eu vou colocar na parte de baixo, né, aqui no primeiro, na unidade eu não coloco nada porque eu estou multiplicando a minha dezena, então eu pulo aqui para dezena. 6 vezes 5, 30, né, sobe 3 do 30, esse 1 aqui já era da unidade, que eu multipliquei do 3. 6 vezes 2, 12. Com 3 eu tenho 15. Agora eu vou somar. 5, 7 mais 0, 7. 5, não tem nenhum número em cima, não somo, né? E o 1. Agora percebam que aqui, ó, eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho apenas uma casa decimal, né? Ó, uma casa decimal. Então eu vou contar aqui da minha direita para a esquerda quantas casas decimais, uma, e coloco a minha vírgula. Ou seja, eu vou ter 157,5. Sabendo os centímetros cúbicos, agora eu vou multiplicar por 1.000, né? 157,5 vezes 1.000, que são 1.000 litros, para saber aí quanto tem litros. Lembrando lá da multiplicação por 1.000, ando 3 casas decimais para a minha direita, eu vou eliminar essa vírgula aí, né? Ela estava bem aqui, ó, né? Do lado entre o 7 e o 5, ela andou 5, andou um 0, eu tive que acrescentar um 0 para ela caminhar mais uma casa e depois acrescentar mais 0 para caminhar outra casa, então ela ficou aí 157.500. Muito bem, então a capacidade da piscina é de 157.500 litros. Muito bem, vamos para a questão 7. Veja a representação do reservatório de água que foi instalado na fábrica de Rafael. Qual é a capacidade em litros desse reservatório? Você vai fazer igualmente a questão anterior. Você vai multiplicar as medidas que ele dá para você calcular os centímetros cúbicos, e depois você vai multiplicar por 1.000, que é de 1.000 litros, para saber a quantidade em litros. Tentem fazer, depois vocês verifiquem a resposta, tá bom? Vamos lá. 3 vezes 2, comprimento, largura, e altura 2,5. Eu tenho aí a multiplicação decimal, 2,5 vezes 6, que 3 vezes 2, 6, né? 3 vezes 2, 6, vezes 2,5. Eu tenho 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. Eu tenho uma casa decimal, lembra? Andei uma casa decimal, então é o meu zero que vai ficar aqui. Eu posso aí eliminar esse zero, né? Ficar só com a parte inteira, que eu tenho 15 inteiros, então não tem necessidade desse meu zero, eu coloco só o 15. É até mais fácil para trabalhar, para fazer a multiplicação. Então, eu tenho 15 vezes 1.000. Lembra da multiplicação, né? Eu não tenho, olha aqui, 15, eu vou andar 3 casas decimais, então eu vou acrescentar 3 zeros aí, né? Então, eu vou ter 15.000 litros, né? Então, esse reservatório aí tem a capacidade de 15.000 litros. Na questão 8 também, Luana vai comprar, o mesmo procedimento, né? Luana, mesmo cálculo. Luana vai comprar um aquário. Em dúvida entre 2 modelos, ela vai comprar o aquário com maior volume. Qual dos aquários Luana vai comprar? O que você vai fazer? Lembram lá como é que vai multiplicar o volume cúbico do objeto? 50 vezes, que é a altura, vezes largura, vezes comprimento. Então, o aquário A, 65 vezes 50 vezes 30. Primeiramente, antes de ver a resposta, tentem fazer a multiplicação e depois vocês façam a conferência, tá bom? Vai multiplicar os 3 valores, vai dar 97.500. Aquário B, vou multiplicar também largura vezes comprimento vezes altura, né? Vou ter aí 105.000. Então, qual foi o aquário? 105.000 é maior que 97.500, então Luana deverá comprar o aquário B, não é isso? Muito bem, alunos, muito obrigada pela aula.
Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.